Mais de 80 milhões de pessoas dependem do salário mínimo. Valorizá-lo é justiça social. A economia gira, todos ganham. O projeto de lei 1231/2022, de nossa autoria, recria a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, inflação mais PIB, extensiva aos aposentados. É o que diz Paulo Paim, através do seu projeto de lei 1231/2022. Mas o que traz esse projeto, entre outros, sobre a valorização do salário mínimo como um todo? Vocês vão saber a partir de agora e terá uma surpresa muito importante. Salário mínimo de R$ 1.320 poderá ser R$ 1.380,60, segundo Paulo Paim. Bom, eu estou no próprio site do Senado, certo? Que traz uma matéria muito interessante que foi publicada no dia 16 agora de fevereiro de 2023, sobre a polêmica dos valores do salário mínimo e 3 projetos de leis que estão parados, mas querem o aumento do salário, querem beneficiar, valorizar o trabalhador brasileiro. Mas escuta essa. O salário mínimo deve ser reajustado para 1.320 a partir de 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador. Um aumento de 1,3 em relação aos atuais R$ 1.302, sem uma política de valorização permanente desde 2019. O piso é negociado ano a ano entre o Poder Executivo, Congresso Nacional e centrais sindicais durante a discussão do projeto de lei orçamentária. Mas 4 matérias em tramitação no Senado buscam definir critérios objetivos de correções que preservam o poder aquisitivo do trabalhador aposentado, pensionista, e benefícios assistenciais, entre outros que sobrevivem com o valor real do salário mínimo no nosso país. Bom, o projeto mais recente é esse que eu vou abordar agora, de Paulo Paim, que é 1231/2022, que é do senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. O texto define um valor base, entre R$ 1.300, certo? Para o salário mínimo em 2023, mais o fator de correção que seria aplicado ano a ano. De acordo com a proposta, neste ano, os trabalhadores teriam direito a um aumento adicional correspondente ao dobro da variação real positiva do Produto Interno Bruto PIB acumulado no ano de 2022. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que projeta um crescimento de 3,1% no PIB de 2022, com base nessa previsão, o valor do salário mínimo, de acordo com o projeto de Paulo Paim, seria R$ 1.380,60 em 2023. O valor é de 4,5% superior ao de 1.320, que serão pagos a partir de maio, se de fato for batido aí o martelo, A proposta prevê outro critério de correção a partir de 2024. O piso seria reajustado pela inflação, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC,
dos últimos 12 meses, mais o dobro do crescimento do PIB do ano anterior. O projeto criado alguns anteparos para o caso de variação nula ou negativa dos fatores de correção. Exemplo, se o NPC não crescer, por exemplo, o mínimo é corrigido apenas pelo dobro do PIB. Se, por outro lado, o país não crescer e o reajuste se dar apenas pela inflação, caso não haja variação positiva nem do INPC e nem do PIB, o trabalhador recebe pelo menos 1% do aumento em relação ao piso do ano anterior. Abro aspas, palavras de Paulo Paim. É inegável o baixo valor atual do salário mínimo. O trabalhador brasileiro merece ter uma política de valorização definitiva e que seja uma política de Estado, não sujeita à vontade dos governantes, fecho aspas, argumenta Paulo Paim na justificativa deste projeto. Porém, o texto ainda não foi distribuído para a comissão permanente no Senado. Como é que esse texto vai ser votado em 2023 para ter esse aumento real do salário, que será ou seria R$ 1.380,60, se nem sequer foi, aí distribuído para os senadores, para as pessoas discutirem sobre esse assunto. Paulo Paim, ele tem um bom projeto, mas não sei o que acontece, porque esse projeto não anda. Paulo Paim, por favor, procure senadores que apoiem, que estejam do seu lado, que estejam do lado do povo e coloque esse projeto à frente para que seja aprovado esse seu projeto de lei e não que já está aí sendo discutido, praticamente quase batido o martelo, que é de R$ 1.320. Você, como senador, você pode e você deve lutar para que os brasileiros possam ver o tamanho da sua força, o tamanho da sua luta, porque você pode. Nós podemos com o nosso título, com o nosso voto. E você pode com as suas leis, com os seus meios de apoios, junto ao Senado, também junto à Câmara dos Deputados. Certo? Mas vamos lá. Outros projetos, mais 3 projetos que estão aí na gaveta do Senado desde 2019, que é do senador Irajá, o autor do PL 2618 de 2019, que aguarda designação de um relator na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. De acordo com este projeto, o salário mínimo deve ser corrigido anualmente pelo INPC, a menos que o índice seja negativo. Além da recomposição da inflação e do texto assegurado, um critério de aumento real deve ser aplicado ao piso durante ou pelo menos 10 anos. O trabalhador teria direito a um reajuste pelo menos de 6% ao ano ou a variação do PIB de 2 anos antes. Ao que for maior, após 10 anos, o Poder Executivo pode alterar o critério de correção, desde que mantenha tanto a recomposição da inflação quanto o critério de um aumento real. Abro aspas. Ao mesmo tempo que a concessão de reajustes acima da capacidade econômica das empresas pode acarretar danos ao país, a valorização insuficiente do salário mínimo também tem o potencial de ocasionar importante prejuízo
a capacidade de consumo à população brasileira, o que põe, por sua vez, propícia a reflexos substancialmente negativos às próprias empresas e à recuperação econômica nacional, fecho aspas, afirma Irajá. Já o terceiro projeto, o PL 3.137, também de 2019, que é a terceira proposta de Eduardo Braga, prevê uma política de valorização do salário mínimo com duração de 4 anos. De acordo com o texto, o trabalhador teria direito à correção equivalente à taxa de crescimento do PIB da renda per capita de 2 anos antes. O PIB e a renda per capita é calculada pela divisão do valor nominal do PIB pelo número de habitantes do país. O índice mede quanto caberia a cada um dos brasileiros se todos recebessem partes iguais aos bens e serviços produzidos durante um ano. Em 2021, o último dado disponível do PIB e a renda per capita registrou uma alta de 3,9% em relação ao ano de 2020. O projeto também aguarda uma designação de um relator na comissão CAE. Para Braga, o texto propõe um meio termo que leva em conta os diversos interesses e posições. Abro aspas. O salário mínimo no Brasil tem uma importância vital como regulador do mercado de trabalho e da própria economia. Buscamos um estabelecimento de um índice cuja variação seja mais branda e, ao mesmo tempo, mais próxima dos ganhos reais de produtividade do trabalhador, já que o aumento do PIB e da renda per capita passa a ser balizado pelo crescimento populacional, fecho aspas, explica o senador Braga. Já o último projeto, que também aguarda desde 2019, o gato bateu a Câmara e a Câmara desceu. O projeto mais antigo, em tramitação, também no Senado, é o projeto 605 de 2019. Foi apresentado por 6 parlamentares do PT. Os senadores Humberto Costa, do Pernambuco, Jacques Wagner, da Bahia, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, Rogério Carvalho, de Sergipe, além de Paulo Rocha, do Paraná, e Jean Paulo Prates, do Rio Grande do Norte, que estão fora de exercício. Segundo os autores deste texto, que protege o trabalhador dos revés da economia. A proposta prevê a correção do piso pela variação anual do INPC. Além disso, durante 4 anos, os trabalhadores teriam direito a um reajuste equivalente ao crescimento do PIB de 2 anos antes. O projeto também assegura um aumento real de pelo menos 1%, caso o país não registre incrementos na economia. Abro aspas. O projeto prevê um ganho real mínimo de 1% para o salário mínimo todos os anos, para que um trabalhador não deixe de ter o aumento real em momento de crise. Deve-se observar que, justamente nos momentos de crise, é necessário aumentar o salário para que haja um aumento da demanda agregada via consumo e a economia volte a crescer, fecho aspas, argumenta os autores desta proposta na justificativa deste projeto. A matéria também aguarda um relator na comissão CAE. Então tá aí, projeto de Paulo Paim, que ainda não foi nem sequer compartilhados aí pelos colegas, pelos amigos, pelos senadores. Projeto de número 1231/2022,
Segundo projeto, 2.618/2019. Terceiro projeto, 3.137/2019. E quarto projeto, 605/2019. Abra o olho. Nós que votamos, nós que colocamos vocês no poder, estamos observando. E 4 anos passam, ó, rapidinho, rapidinho. Atente-se, Paulo Paim.